Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje é um culto especial, é um culto de ceiarmos, culto de Santa Ceia. Deus vai renovar a sua fé hoje. Deus vai renovar o seu coração hoje. Deus vai renovar a sua alegria hoje. Enquanto eu vou falando, vai dizendo amém. Deus vai renovar a sua unção hoje. Deus vai renovar a fome e a sede no seu coração hoje. Aleluia, glória a Deus. Para que você não fique ansioso, hoje somente o culto de ceia, nosso culto acaba 21 horas, amém? São 2 horas no culto. A maioria das videiras esmagadoras são 2 horas e meia de culto. Mas o nosso, por enquanto, né, até que nós não mudemos, até que mudemos, culto de ceia é 2 horas de culto, aleluia. E no final do culto nós teremos um tropeiro maravilhoso, somente R$10, aleluia. Apenas 10, olha, você não vai achar tropeiro em lugar nenhum por R$10. Com refrigerante, é graça, é muita graça. A Silvia fez um tropeiro maravilhoso junto com a Jennifer, né? Fez um tropeiro maravilhoso, glória a Deus por essas irmãs. E nós vamos estar servindo aqui em prol do Encontro Kids. Posso ouvir um amém? Olha, Deus é tão maravilhoso que já temos um ônibus. Já temos um ônibus pago, aleluia. Esse dinheiro vai para inscrições, aleluia. Então compra 2, compra para amanhã para marmita, compra para amanhã para o café da manhã também. Já acorda na segunda-feira comendo tropeiro, hein? Que maravilha, aleluia. Hoje eu quero compartilhar uma palavra muito poderosa. Presta bem atenção nessa palavra. Não se distraia. Não mexa no celular. Não converse com seu irmão. Diga amém, diga um aleluia, diga um glória a Deus quando você receber essa palavra, amém? Porque crentes cheios do Espírito são crentes que dão glória a Deus e dão aleluia sem cessar. Isso aí, glória a Deus. Fica à vontade para dar glória a Deus, aleluia, com fartura, com abundância, amém? Ajuda muito o pregador, aleluia. Isso. Hoje eu quero compartilhar sobre Jesus. Ele é a nossa cidade de refúgio. Ele é o nosso socorro no tempo presente. Nele nós escondemos debaixo das suas asas. Escondemos a sombra do Onipotente. Estamos escondidos com Cristo em Deus. Ele é nosso refúgio e fortaleza. A quem nós corremos todos os dias e nos escondemos nele. Aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é tudo em todos. Ele é a arca da aliança, que todos se refugiaram nele em momento de desespero, de destruição. Ele é a nossa vida. E nesta noite você será impactado pela palavra de Deus. Você que está aflito, desanimado, angustiado, cheio de ansiedade, você vai se refugiar nele hoje. Pode abaixar só mais um pouquinho o fundo, porque na live fica bem alto. Isso, obrigado. Amém, querido? O Senhor é o nosso refúgio. Abre comigo a sua Bíblia em Josué, capítulo 20, versículo 1. Vamos ler até o 8. Josué, capítulo 20, versículo 1 até o 8. Nós sabemos da história, a história que o povo de Israel foi liberto do Egito, da escravidão do Egito durante 430 anos. O povo saiu com a mão forte do Senhor, levaram ouro e prata. As 12 tribos de Jacó, o povo de Israel foi liberto com a mão forte da escravidão. Mas, por um momento triste, apenas 40 dias era suficiente para eles adentrarem a terra prometida, que emanava leite e mel. Mas 12 espias foram enviados até Canaã, 10 com um relatório muito ruim.
maldizendo a terra, cheio de incredulidade. Mas Josué e Caleb foram homens valentes, com outro espírito, um espírito de fé. E eles então declararam a fé de que Deus daria toda a terra a eles. Depois disso, algo muito triste aconteceu. Apenas os homens e mulheres de 20 anos para baixo, abaixa um pouquinho o retorno com a da microfonia. Homens e mulheres de 20 anos para baixo que adentraram a terra. Todos os outros vagaram 40 anos no deserto, morreram. Uma nova geração entrou, os filhos entraram, e junto com Josué e Caleb, porque tinha outro espírito, diz a palavra. E aqui em Josué, no livro de Josué, neste momento, nessa altura, eles já estavam desfrutando, derrotando os inimigos, expulsando os moradores daquela cidade, daquela terra, que seria a nação de Israel. Aleluia. E na distribuição das cidades, dessas 12 tribos, uma chamada Manassés escolheu ficar aquém do Jordão. Apenas meia tribo de Manassés entrou porque percebeu que se contentaram apenas com as campinas verdes e apenas alguns rios, que seria suficiente para eles. Tem pessoas que não querem avançar para o próximo nível porque estão contentes com aquilo que têm recebido. Deus quer te levar a níveis maiores, a lugares mais profundos, a um lugar completo, porque a bênção dele é completa. Se você tem vivido algo bom até aqui, alegre-se, porque é algo extraordinário para você. Você ouviu um amém? Então, 11 tribos e meia entraram para a terra prometida. Uma nova geração entrou. E Deus queria que toda a nação, todas as tribos pudessem servir a Deus e ter comunhão com Deus. Mas o povo rejeitou. O povo rejeitou no monte, dizendo: fala Deus com Moisés e nós ouviremos Moisés. Era para ser uma nação de sacerdotes, mas hoje nós somos uma nação de sacerdotes, povo de propriedade exclusiva dele, a fim de proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é este? Aleluia! Quem são os vencedores? Diga amém. E aí Deus designou para a tribo de Levi, foi a tribo responsável para cuidar do templo, para adorar a Deus. E era uma tribo muito grande, a tribo de Levi. Algumas denominações chamam os ministros de louvores de levitas. Quando já ouviu falar sobre isso? Mas não são, porque não são da tribo de Levi. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, essa tribo era uma tribo que eles não saíram para a guerra. Eles cuidavam exclusivamente do templo, da obra de Deus. Eles eram consagrados a Deus. Então Deus designou para essa tribo 48 cidades. 48 cidades era dos levitas. Dentro dessas 48 cidades, 6 cidades eram chamadas cidade de refúgio, da qual os levitas também moravam nelas. Os sacerdotes moravam nelas. Essa cidade de refúgio aponta para o Senhor e Salvador da nossa vida, Jesus Cristo. Ele é o nosso refúgio. Você está escondido nele. E quando Ele, que é a nossa vida, se manifestar, nós também manifestaremos com Ele em glória. Aleluia. Diz assim, Josué capítulo 20, versículo de 1 a 8. Falou mais ao Senhor a Josué: dize aos filhos de Israel: designai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés. Deus falou isso em Deuteronômio capítulo 19, versículo 5. Deus falou com eles também em Números capítulo 35. Deuteronômio 19, 4. O Senhor falou sobre a cidade de refúgio. O que a palavra de Deus disse? A fim de que fuja para ali o homicida que tiver matado alguma pessoa involuntariamente e não com intenção. Ou seja, é um crime culposo quando não há intenção de o matar. Não é um doloso quando há dolo. Então,
Aqui, quando alguém matasse alguém, cometesse homicídio sem intenção, olha o que a palavra de Deus diz: ele deveria fugir para essas cidades, e vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. Fugindo ele para uma dessas cidades, apresentar-se-á à porta da mesma, e exporá sua causa aos anciãos de tal cidade. Então eles o acolherão ali e lhe darão lugar para que habite com eles. Se, pois, o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão um homicida, porquanto feriu ao seu próximo sem intenção e sem odiá-lo antes. E habitará nessa cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde tinha fugido. Então designaram a Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, a Siquém, na região montanhosa de Efraim, a Criate Arba, esta é Hebron, na região montanhosa de Judá. E além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram a Bezer, no deserto, e no planalto da tribo de Ruben, a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. O texto descreve 6 cidades. Essas cidades não estavam longe de todas as outras, elas estavam em lugares estratégicos, para que não ficasse longe demais para qualquer um que pudesse fugir para lá, para receber proteção, para ser guardado do vingador do sangue, do parente próximo, do irmão, daquele que morreu. Então é muito poderoso, porque Deuteronômio 19:4, aqui dá um exemplo de um crime involuntário. Diz assim a palavra, Deuteronômio capítulo 19:4: e este é o caso tocante ao homicida que se acolher ali para que viva, aquele que por engano ferir seu próximo, a quem não odiava antes, como aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e pondo força na mão com o machado para cortar a árvore, o ferro soltar do cabo e ferir o seu próximo e este morrer, aquele que escolherá a uma das cidades e viverá, para que o vingador do sangue não vá após o homicida quando se enfureceu o seu coração e alcançá-lo, para ser cumprido o caminho e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não odiava antes. Diz a tradição que o sacerdote sempre ficava à porta para ver se os caminhos da cidade estavam liberados, para ver se tinha alguém chegando para logo socorrê-lo. Havia um desejo profundo. Isso eu me lembro de algo muito poderoso. Eu lembro do pai do filho pródigo, quando estava na entrada da sua cidade, da sua casa, avistando. Ele avistava para ver se seu filho estava vindo, para que seu filho o refugiasse de novo na casa do pai, porque estava vivendo uma vida de miséria, uma vida de prejuízos, uma vida mergulhada no pecado. Comia as comidas que os porcos comiam, estava no fundo do poço, caiu em si, voltou e foi acolhido pelo ancião da casa. Talvez você vê essa passagem e pense que a analogia não é completa, porque os nossos pecados, ou o pecado que as pessoas cometem, são voluntários, eles decidiram, foram conscientes. Nós éramos estes, que se o vingador do sangue nos encontrasse, mataríamos. Nós éramos estes, que encontramos refúgio no Senhor. Tem pessoas aqui que vivem fugindo, uma vida de desânimo, de medo, de vazio, de culpa, porque tem vivido uma vida mergulhada nos seus prazeres da carne. Tem pessoas que não tiveram encontro com Jesus ainda e precisa hoje desesperadamente se refugiar nele, para que tenha e viva como os levitas, como os sacerdotes viviam,
para que desfrutem da mesma vida que os levitas e os sacerdotes viviam, uma vida abundante, uma vida plena, uma vida prazerosa. Mas sabe o que Deus diz sobre o meu e o seu pecado? A graça é tão maravilhosa que o Senhor coloca nossos pecados como pecados involuntários. Deus coloca nossos erros, Deus coloca a vida pecaminosa que vivíamos, ou que pessoas vivem ainda na natureza do pecado, inserida, mergulhada. São filhos da ira e filhos da desobediência, como diz Efésios 2. Pessoas que não encontraram com Jesus, não teve a sua natureza transformada, não mudaram de vida. Hoje tem esperança para você, tem uma cidade para você. Essa cidade é Jesus, nosso Senhor. Nele estamos guardados e protegidos eternamente. Ele é o nosso esconderijo, aleluia. Olha o que diz a palavra em Lucas capítulo 23, versículo 34. Evangelho de Lucas capítulo 23, versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Jesus estava dizendo isso na cruz, dizendo para os fariseus que entregaram ele, que crucificaram. Estava dizendo também para a multidão que dizia para soltar Barrabás e entregar Jesus na cruz. Jesus na cruz, olhando para aquele povo, olhando para os fariseus, diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que fazem. Para você ter mais revelação, entendimento, não é apenas para os fariseus que entregaram Jesus que foram dito isso, mas também para toda a humanidade, para o povo que representa nós. Lá em Atos, capítulo 3, versículo 14, livro de Atos, capítulo 3, versículo 14, na pregação de Pedro, uma pregação eficaz, poderosa, cheia do Espírito, Pedro diz algo muito interessante. Ele fala a mesma coisa que Jesus. Olha o que Pedro diz: mas vós negaste o santo, o justo, e pediste que se vos desse um homicida. Ou seja, vocês pediram Barrabás no lugar de Jesus, e matastes o autor da vida. Uau, que palavra! Olha que Pedro disse, que aquelas pessoas mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé em seu nome, fez o seu nome fortalecer a este homem que vede e conheceis. Sim, a fé que vem por ela deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Ele estava falando daquele coxo que ficava na Porta Formosa, que levantou quando Pedro orou com ele. Olha o que ele diz: agora, irmãos, presta bem atenção, irmãos, eu sei que vocês fizeram por ignorância, como também as vossas autoridades. Pedro, ele prega uma palavra. Aparentemente as pessoas estavam perdidas, sem esperança. Receberam uma palavra dura: vocês mataram o autor da vida, vocês mataram aquele que fez este homem andar. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês: vocês fizeram por ignorância. E depois ele diz: arrependei-vos e vos convertei-vos, para que seja pagado os vossos pecados. E então veio o tempo de refrigério na presença do Senhor. Há uma esperança aqui, há uma luz no fundo do túnel, porque nossos pecados foram colocados como pecados por ignorância. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, a lei diz: se os pecados, se o crime, se o homicídio, se o assassinato fosse doloso, com intenção, não havia refúgio para ele, ele morreria, ele teria que morrer. Assim também nós deveríamos morrer naquela cruz no lugar de Jesus. Mas não era suficiente.
Primeiro, porque para cada pecado que cometemos deveria ser uma morte. Como você não é gato, brincadeira, só você sabe, vai para cá. Você não tem 6 vidas, 7, você tem uma. Amém? Você tem só uma vida. Não teria como você morrer várias vezes pelos seus pecados. Não tinha como nós morrermos para poder sermos perdoados. Mas Jesus morreu naquela cruz para que eu e você se refugiássemos nele para sempre. Ele levou todos os nossos pecados, e a maldição veio sobre ele. A ira de Deus caiu sobre Jesus no meu e no seu lugar. Ele colocou nosso pecado na categoria de pecados por ignorância. Glória a Deus por isso, porque você agora pode correr para Jesus. Agora você tem uma cidade para se esconder, uma cidade de refúgio. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas como que funciona isso? Quais as características, quais são as vantagens? O que eu experimento na cidade de refúgio? Primeiro, as cidades eram as melhores cidades. Eram cidades que ficavam sobre os montes. Sabe o que a palavra diz sobre o nosso respeito, sobre mim e você? Em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós somos essa cidade no monte. A igreja é uma cidade que está nos lugares altos. E quando chega alguém no vale e vê os luzeiros, a minha e a sua luz que ilumina as trevas, eles têm esperança, dizendo: eu encontro refúgio na igreja Videira Itaúna, na igreja local. Eu encontro refúgio na igreja de Cristo. Eu encontro refúgio na congregação. A esperança para mim, porque eu estava saindo de um vale com medo, amedrontado, fugindo do inimigo. Agora eu avistei uma luz no monte. Lá é Jesus, é essa luz que ilumina as trevas. E então tem refúgio ali, aleluia. E eu e você, como sacerdotes, nós ficamos às portas, como servos ficam às portas, para receber aquele que está fugindo de uma vida de pecado, fugindo de uma vida de miséria, fugindo de uma vida de escândalo, uma vida mergulhada no medo, na angústia. Pessoas que estão perdendo a sua vida todos os dias. As pessoas lá fora sem Jesus estão indo para o inferno. Mas aqui, preste bem atenção, na igreja do Senhor há refúgio, há esperança. Quantos são sacerdotes aqui para receber essas pessoas que estão vindo? Talvez você está aqui hoje, você encontrou refúgio no Senhor. Aleluia, aleluia. Segunda coisa maravilhosa, as cidades, quem que moravam lá? Os levitas e... Quantos estão comigo? Levitas e sacerdotes. 1 Pedro 2,9. Quantos são sacerdotes aqui? Diga: eu sou sacerdote. Então é a sua cidade, é onde você mora, é a sua casa. O Senhor Jesus é a sua habitação. Ele é o seu lar, a sua residência, seu habitat, seu esconderijo. Ele é a nossa sombra, tudo que nós temos. Ele é a arca da aliança, e nós escondemos nele para sempre, amém? Era uma cidade alegre, era uma cidade que tinha música, era uma cidade que tinha louvor, era uma cidade que tinha adoração, era uma cidade onde os levitas moravam e adoravam a Deus. Era um ambiente de vida. O fugitivo saiu de um ambiente pesado, o fugitivo saiu de um ambiente de miséria, um ambiente ruim. Agora ele passa a morar num ambiente de vida, onde tem louvor e adoração. Aqui tem um ambiente de vida, aqui tem louvor e adoração. Na sua casa tem louvor e adoração. Na sua casa tem vida. Nas nossas células tem vida. Porque tem louvor e adoração. A nossa vida é um louvor e adoração. Diga aleluia. Este é o lugar de vida na qual nós encontramos. Nós morávamos num lugar de trevas, fazíamos parte do império das trevas, mas fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Amém, querido? Olha o ambiente da qual você vive, um ambiente de adoração, um ambiente de louvor, um ambiente de vida. Diga glória a Deus. Sabe outra coisa maravilhosa? Olha o que diz a palavra de Deus lá em 2 Crônicas 5:12.
Segundo Crônicas 5:12 diz assim: e todos os levitas que eram músicos, os levitas eram o quê? Só para saber, eu estava aqui. Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e parentes deles ficaram ao leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Uau! Cadê os sacerdotes aqui? Você toca corneta quando você prega o evangelho. Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvavam e engrandeceram o Senhor ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Cante isso todos os dias da sua vida. Cante: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém? Quando você canta isso, sabe o que acontece? Glória de Deus enche a sua vida. Quando eles cantaram isso, então uma nuvem encheu o templo do Senhor, em forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Cante a bondade de Deus. Cante: Ele é bom e seu amor dura para sempre. No momento de crise, cante: Ele é bom e seu amor dura para sempre. No momento de medo, no momento de enfermidade, cante: Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Quando você faz isso, você é cheio do Espírito. A glória de Deus inunda a sua casa e a cura na sua vida. Era isso que eles viviam. Terceira característica: nas 6 cidades de refúgio, o homicida fugitivo, que era eu e você, aqueles que viviam na parte do pecado, aqueles que eram inimigos de Deus, aqueles que eram filhos da ira, que estavam perdidos no mundo, encontramos refúgio nele. E sabe qual que é a terceira notícia boa? A terceira característica é que ele é sustentado pelos levitas e pelos sacerdotes. Eles comem da mesma comida que os levitas e sacerdotes. Trabalho é muito bênção, mas eles não saíam para fazer os seus afazeres. Eles não trabalhavam, eles comiam, eles bebiam o que os sacerdotes e o que os levitas comiam e que bebiam. O que eles viviam? O que os sacerdotes alimentavam? Presta bem atenção. Em Números capítulo 18, versículo 11, Números 18, 11 diz assim: também isso será teu, a oferta alçada das suas dádivas, com todos os ofertantes de movimento dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e as tuas filhas contigo, e tendo dado como porção para sempre. Todo que na tua casa estiver, limpo será. Então o homicida que estava na casa dos levitas, primeiro que ele já era purificado. Assim como nós estamos em Cristo, fomos justificados. Não há mais pecado em você. Você foi feito justiça de Deus. Não há mais condenação sobre a sua vida. Não há nada que te reprove diante de Deus, porque o sangue te lavou para sempre. O Senhor te fez justo, como Ele justo é. E no céu você não será mais justo do que é hoje, porque Ele te justificou para sempre. Posso ouvir um amém? Será limpo e comerá dela, comerá daquilo que tem na cidade. Tudo que o azeite há de melhor, e tudo que um vinho, o grão há de melhor, as primícias destes que deram ao Senhor, a ti as tenho dado. Sabe que também que eles comiam? Os levitas, há uma oferta pacífica. Essa oferta não matava um cabrito, um carneiro, como as demais ofertas, e eram queimadas no altar. Essa oferta era levada ao Senhor. Sabe o que eles faziam? Tiravam o peito e a coxa. E o peito e a coxa, quem comiam? Os levitas e os sacerdotes. Os levitas e os sacerdotes comiam do peito, da coxa, do melhor vinho, do melhor azeite. E o fugitivo comiam também. Comiam a mesma comida. O fugitivo experimentava do melhor azeite, do melhor vinho, do peito
e da coxa que os levitas comiam. A boa notícia é porque eles não eram como nós. O povo de Israel naquele tempo não comia carne todos os dias. Eles comiam cereais, deixavam a carne para o sacrifício. O povo de Israel não tinha o hábito de comer carne diariamente, mas o fugitivo comia carne todo dia. A graça é isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aquele que cometeu o crime agora estava guardado, comendo bebendo o melhor do vinho, o melhor do azeite, comendo da coxa e do peito que os levitas e os sacerdotes comiam. Sabe, Deus reservou para você hoje aqui o peito e a coxa. O que significa isso? Sabe, o peito representa o amor de Jesus. João deitava ao colo de Jesus e desfrutava do amor de Jesus. Presta bem atenção, olha para cá. Você vai alimentar do amor de Jesus. Você ouviu um amém? Você vai ouvir o coração dele bater, porque quem tem intimidade deita-se ao peito de Jesus. Mas sabe o que a coxa significa? A coxa significa força. Quantos lembram de Jacó? Jacó fugindo. Quando ele fugindo do seu irmão, quando ele ficou na casa de Labão o tempo certo, 20 anos, ele foi encontrar com seu irmão Esaú. Mas nesse tempo, no vale de Jaboque, Jacó, ele tem uma luta com o anjo, no artigo definido, singular, apresentando com Deus. E o anjo tocou na coxa dele, tirando as suas forças. Daquele dia em diante ele passou a manquejar. Quando alguém fazia um juramento naqueles dias, sabe o que eles faziam? Pegava a mão e colocava na coxa. É estranho, não é? Mas o juramento era pegar a mão, colocar na coxa e fazia-se um juramento. Porque a coxa significa força. Presta bem atenção. Deus tem para você o amor, que é o peito, e a força de Jesus está sobre a sua vida. A alegria do Senhor é a nossa. Na cidade de refúgio você tem amor, você tem força. Na cidade de refúgio você tem o melhor do azeite, a unção está sobre você. Na cidade de refúgio você tem o melhor vinho. Hoje você vai beber do cálice do suco, amém? Representa o sangue de Jesus. O vinho também aponta para a alegria. Na casa dos levitas, na nossa casa, na nossa igreja, há alegria, amém? Na nossa casa há amor, na nossa casa há força. Posso ouvir um glória a Deus? Diga aleluia. Aplaude ao Senhor. Dá uma salva de palmas ao Senhor para você despertar, aleluia. Muitos acham que a vida de Jesus, a vida da igreja é uma prisão, mas pelo contrário. Na prisão nós não comemos do peito e da coxa. Na prisão não tem louvor e adoração. Na prisão não tem o melhor do azeite e o melhor do vinho. Na prisão não tem liberdade. Aqui há liberdade, aqui é a casa do Senhor. Não este lugar, mas a nossa reunião. Amém, querido? Você se alimenta do amor de Jesus e da força dele todos os dias. Vivemos um ambiente de festa. O nosso culto deve ser uma festa. O nosso culto deve ser uma alegria. O nosso culto deve ser cheio de unção, de azeite. O nosso culto deve ser cheio de vinho, de alegria. Posso ouvir um glória a Deus? Mas talvez você prestou atenção nessa palavra. Você que leu a Bíblia, você está pensando: porque eu quero levar você a exercitar uma fé lógica, amém? Uma fé bíblica. Posso ouvir um aleluia? A Bíblia diz que o fugitivo ficava na cidade até o sumo sacerdote morrer. Diga misericórdia. Alegria de pobre dura pouco. Mas é que a analogia não é completa. Aqui há a falha da analogia, porque quando o sacerdote daquele tempo morria, você não é pobre, você é rico, tá bom? É só para você despertar, olha para mim. Deus te fez rico. Não se distraia, estou terminando. Olha para cá. Os sumos sacerdotes daqueles dias morriam. Era um homem igual eu e você. O que acontecia quando um sumo sacerdote morria? O fugitivo
voltava para sua casa. O fugitivo saía da proteção. O fugitivo agora estava correndo o risco de encontrar o vingador do sangue, que é o diabo, e o matar, e o destruir. Essa é a falha da analogia, porque o nosso sumo sacerdote, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para sempre. E agora nós nunca mais sairemos da cidade de refúgio, nunca mais sairemos da sombra do esconderijo do Altíssimo, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Agora estamos escondidos nele para sempre. Aleluia! Oh, que boas notícias, que boas novas. Ele não morre, ele vive para sempre. Se ele não morre, nós não precisamos de voltar para a nossa origem. Você nunca mais vai voltar para a vida que você vivia, porque você é nova criatura. Você nunca mais vai voltar a viver uma prática do pecado, porque você morreu para o pecado. Você nunca mais vai querer comer a comida que os porcos comiam, porque você tem um pai na casa, e o pai tem um anel para colocar no seu dedo, o pai tem vestes novas para você, o pai tem uma festa para você, porque você tem uma família, uma cidade de refúgio, uma casa de proteção. Este lugar é a casa de proteção. O Senhor é o seu refúgio. Nunca sai deste lugar. Não deixemos de congregar como é costume de alguns, mas antes exortamos uns aos outros o amor e as boas obras, quanto mais vede que o grande dia já vai se aproximando. É tempo de nós exortarmos uns aos outros o amor e as boas obras, porque o grande dia, o dia do arrebatamento está chegando. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Alguns têm acostumado a deixar os cultos, alguns têm acostumado a ficar ausentes, mas não saia da cidade de refúgio. Aqui tem alegria para você, aqui tem força, aqui tem amor, aqui tem louvor, aqui tem proteção, aqui tem o melhor do azeite, aqui tem festa em todo o tempo. E a nossa vida é esta, a nossa vida é uma festa diante de Deus. Aleluia! Para que sair? Para que correr o risco? O diabo anda ao nosso derredor como um leão rugindo, procurando quem possa tragá-lo. Quando uma ovelha sai fora do rebanho, ela é uma presa fácil. Quando uma ovelha está sangrando, machucada, não foi curada, ela não consegue acompanhar o ritmo das outras, ela se afasta. E o diabo quer tragá-la. Não saia da cidade de refúgio. O Senhor é o seu refúgio, e o Senhor é a sua fortaleza. Ainda não falei o nome das cidades, eu vou falar para você. Aleluia. Aleluia. Vou acabar no horário, fique em paz. Ah, como é bom estar aqui com os irmãos. Aonde encontramos a unção do Espírito? Diga: na cidade de refúgio. Na cidade de refúgio. Aonde você vai encontrar a glória de Deus? Aonde você vai encontrar a revelação da palavra? Aonde você vai encontrar o maná do céu e a água da vida? O que você vai encontrar aqui? Comunhão, amor, aceitação, favor de Deus. É somente na igreja local, na cidade de refúgio, no Senhor Jesus, nossa fortaleza, nosso baluarte. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios 5,18 diz: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Deus confiou a mim e a você um ministério. Todos nós temos um ministério, o ministério de reconciliar o perdido a Jesus. O ministério da reconciliação. Quantos são reconciliadores aqui? E diz assim: pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Deus já te deu a palavra para reconciliar o perdido a Jesus. Você tem essa palavra, as boas novas do Evangelho. Amém? De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-nos, pois porque Cristo quis reconcilieis com Deus. Se você não reconciliou com o Senhor, reconcilie com Ele. Através da ceia você já se reconciliou. Por estar aqui você já reconciliou, porque o seu coração está sedento, porque você deseja por mais dele.
Ele já foi o seu encontro. Ele te deu saúde, Ele te deu cura, te deu alegria, te deu salvação, te deu vida e vida em abundância. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez pecado por nós, hoje nós somos justiça. Nós somos embaixadores de Cristo. E o embaixador, ele não vive de acordo com o lugar da qual ele representa. Por exemplo, em Brasília tem a embaixada dos Estados Unidos. E dentro da embaixada, eles não vivem de acordo com a pátria local, o Brasil. Os móveis, o sistema, o valor, a condição de vida, a cultura, a língua não é brasileira. A língua é da embaixada que eles representam. Todos os recursos, toda a graça, todo equipamento, toda a ferramenta, tudo que eles vivem enviado de acordo com a cidade que eles representam, o país que eles representam. Assim você também. A sua cultura, o seu linguajar, a sua vida, a sua provisão, a sua economia, o seu sustento, a sua fortaleza, tudo que você tem, tudo que está na sua vida não é da pátria Brasil, não é deste lugar, não é deste reino caído. A sua vida é sustentada pelos céus, porque você representa os céus, você é embaixador dos céus. A sua embaixada é Jesus, uma cidade de refúgio. Essa é a nossa cultura. Nossa cultura é os céus, a nossa linguajar é os céus, a nossa comunhão é os céus, é o céu que representamos. Trazemos os céus para a terra. As pessoas, quando vê a gente, vê os céus, porque é de lá que você veio, é para lá que você vai voltar. Aleluia. Quantos são embaixadores de Cristo? Diga: eu sou embaixadores de Cristo. Mas lá vem a primeira cidade. A primeira cidade é Kadesh, que significa Kadosh. Kedes, que representa Kadosh, significa lugar de santidade e justiça. Você foi justificado. Aqui é um lugar de santidade, aqui é um lugar de justiça. A igreja é daqueles que foram justificados e santificados. A igreja não é um amontoado de pessoas com um teto sobre a nossa cabeça. A igreja não é um punhado de cadeiras, uma plataforma, equipamentos e um teto. Não, a igreja é o lugar de gente justificada, salva. A igreja é o lugar de pessoas que nasceram de novo, sabe? E Deus tem enviado fugitivos para cá, que tem fugido do diabo, que tem fugido do mundo, que tem fugido da tristeza, que tem fugido de uma vida de angústia, que tem fugido de si mesmo, mas agora encontrou Jesus. Recebemos justiça. A segunda cidade é Siquém. Sabe o que significa Siquém? Significa ombro. Refúgio para aqueles que estão cansados. Quando alguém está ferido, quando alguém está cansado, o que nós oferecemos para ele? Um ombro. Quando o soldado é ferido numa batalha, o que nós oferecemos para ele? Um ombro. Na verdade, 2 ombros, para que ele possa apoiar e ser carregado até o lugar de refúgio, para ser curado. Tem pessoas que estão feridas, mas aqui tem ombro para você, aqui tem apoio para você, aqui tem um lugar, como diz o bom pastor, quando uma das 100 ovelhas decidiu se aventurar e ela se perdeu, ela perdeu no meio do caminho. Quando o bom pastor, que é Jesus, a encontrou, ele colocou a sua ovelha sobre um ombro e levou para um local de refúgio, o aprisco, um lugar de proteção, e fez uma grande festa. Há uma grande festa porque você está aqui hoje no lugar de refúgio. Há uma grande festa porque hoje aqui tem um ombro amigo, aqui tem um lugar de apoio, aqui tem um lugar de cura, aqui é um lugar de proteção. Presta bem atenção, que você que está cansado, desanimado, você que está ferido por causa da religiosidade, ferido por causa das pessoas lá fora, ferido por causa da lei, aqui há um ombro para você, aqui é um ombro para você se sustentar e apoiar, até que você firme e fortaleça. Posso ouvir um amém? Sabe o que diz a palavra em Isaías 9:6? Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os ombros de Jesus, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
O governo está nos ombros. A cidade refúgio é ombro, é proteção, é cura para os cansados. Tem pessoas que estão cansadas, tem pessoas que estão desanimadas hoje aqui, mas presta bem atenção, tem cura para você, tem ombro para você apoiar. Nós não somos soldados quando somos feridos na guerra, somos deixados de lado. Você não é um soldado porque estamos em guerra. O dia que você está ferido, desanimado, casamento com problemas, com uma vida de enfermidade, endividado, nós não deixamos você de escanteio, nós pegamos você e colocamos no ombro. Ninguém vai ficar para trás, ninguém vai ficar ferido no meio do caminho, porque a segunda cidade é Siquém, é um ombro para você. A terceira cidade é Hebrom, que significa associação, que significa comunhão. Diga aleluia. A igreja é um lugar de comunhão. A igreja é um lugar de uns aos outros. A igreja é um lugar de família. Aqui tem comunhão com Jesus, tem comunhão com o seu... Olha para o irmão que está ao seu lado, fala para ele: meu irmão, conte comigo. E ele vai contar mesmo. Amém? Os irmãos são um pouco fracos nisso aí. Vira o irmão e fala: meu irmão, conte comigo. Ele vai contar com você. Você pode contar comigo também, porque nós somos uns aos outros. Aleluia. A quarta cidade significa Bezer. Ser poderoso. Significa castelo, fortaleza secreta. Olha, sabe onde que a cidade ficava? A cidade ficava no meio do deserto. A cidade era um oásis no meio do deserto. Era uma fortaleza. Quando você está vivendo no deserto da sua vida, porque na nossa caminhada nós passamos por desertos. Não se distraia, eu estou acabando. Olha para cá. Na nossa caminhada passamos por desertos. Desertos no casamento, desertos no trabalho, desertos na vida financeira, deserto no ministério, deserto espiritualmente, sequidão, não tem água. Tem pessoas que têm se encontrado com sequidão. Tem pessoas que estão andando no deserto procurando uma cidade para se refugiar. Tem pessoas que estão enfrentando a tempestade da areia do deserto, o vento forte, o calor insuportável da pressão do problema. Mas sabe qual que é a boa notícia? A boa notícia é que tem uma cidade chamada Bezer, significa fortaleza, castelo forte no meio do deserto. No meio do deserto eu tenho abrigo para você. No meio do deserto Jesus está lá e nunca virou as costas, nem mesmo nas dificuldades, nem mesmo nas aflições. Amém, querido? Imagina uma cidade toda dourada no meio do deserto. É um paraíso. Jesus é nosso refúgio em tempos de deserto, em tempo de dificuldade, em tempo de aflição. Quinta cidade, chamado Ramote. Ramote significa Álfia. A igreja está nos lugares altos. O Senhor nos faz assentar nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Este é o seu lugar, o lugar de Ramote, uma cidade que está nos lugares altos. Você tem olhos de águia, você olha de cima para baixo, você tem uma visão longe, porque você tem a mente de Cristo, os olhos de Cristo. Você não tem uma visão limitada, que só olha o próximo final de semana. Não, você vê além, porque você é cheio de Espírito. E os velhos terão visões, os velhos sonharão, os jovens terão visões, os vossos filhos profetizarão. Quem é cheio de Espírito mora em lugares altos. Este é o seu lugar. Você mora em Ramote, um lugar elevado, acima de todo principado e potestade. E por último e sexta cidade, cidade de Golã. Tudo isso tem um significado. Não estou inventando aqui. Você pode pegar a Bíblia na concordância Strong e colocar o nome da cidade e vai estar lá o seu significado. Nada aqui é por acaso. A sexta cidade significa feliz por ser um prisioneiro.
Uau! Quantos estão felizes por estar aqui? O mundo diz que vivemos uma prisão, mas em Êxodo nós vemos um escravo, chamado escravo da orelha furada, porque ele amava tanto o seu Senhor, amava tanto o cuidado do Senhor com ele, a vida que ele vivia, a comida que ele comia, que quando chegava no ano do jubileu, o ano que ele poderia ir embora livremente, ele estava livre, ele falava: eu quero ficar com o meu Senhor. Era levado à porta da cidade, furava-se a sua orelha, e agora todos sabiam que ele era alguém que poderia ter ido embora, mas decidiu ficar com o seu Senhor, feliz por ser um escravo. Nós somos servos, ou melhor, escravos, né? Servo é muito bonito, nós somos escravos de Jesus, servos de Jesus, mas somos felizes, porque aqui tem segurança, aqui tem proteção, e na verdade, poderíamos ir embora quando quiséssemos, poderíamos sair da cidade quando quiséssemos, mas para quem iremos nós, se somente Ele tem a palavra de vida eterna? Para onde iremos? Aqui é a nossa casa, aqui é a nossa proteção, é nele para sempre. Fique de pé em nome de Jesus. Alegria aqui neste lugar. Quantos estão felizes por estar aqui? Diga: eu estou feliz por ser um prisioneiro de Jesus. Aleluia, querido. Coloca um cântico de fé. Eu gostaria de orar por você nesta noite. Talvez você está afastado do Senhor, talvez você está afastado da igreja, talvez você tenha muito tempo que não congrega, ou talvez você está na casa do pai como o filho mais velho. O filho pródigo foi embora, viveu comendo as alfarrobas que os porcos comiam, mas o mais velho estava em casa, mas não tinha intimidade, não tinha comunhão, estava perdido dentro de casa. Tem pessoas que estão perdidas dentro de casa. Tem pessoas que estão na casa, mas não têm alegria. Tem pessoas que estão na casa, mas não têm satisfação. Tem pessoas que estão na casa, mas não têm unção, não têm um azeite. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia da porção do azeite na sua vida. Hoje é dia do óleo fresco. Hoje é dia do vinho novo. Hoje é dia da alegria. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de vida. Hoje é dia de poder de Deus sobre você. Feche os seus olhos em nome de Jesus.